Olá, você acha que a morte é o fim de tudo? Embora tenhamos a certeza de que um dia iremos desencarnar, a verdade é que quase nenhum de nós está verdadeiramente preparado para isto, seja com o próprio momento, seja com a separação de quem amamos. Não existe verdade absoluta de contextos e formas da morte. No entanto, devemos estimular que cada um tenha acesso a diferentes pontos de vista para formar uma crença individual e reconfortante sobre o assunto. Vamos refletir sobre isso? Escreva aqui nos comentários o que acha, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Roda a vinheta. O que dizem as religiões, as culturas sobre a morte? Desde que nascemos aqui, entramos em contato com doutrinas, culturas, filosofias, ciência, religiões, que trazem ideias para guiar a nossa concepção do que ela seja e o que vem depois dela, mesmo quando as rejeitamos. Quando a chamada morte chega àqueles que amamos, a dor da separação e a sensação de perda quase nos enlouquece e temos a impressão de que tudo dentro de nós explodirá, que o peito se rasgará tamanho sofrimento. É neste momento que passamos a questionar, se já não o fizemos em momentos anteriores, se seria mesmo possível que aquele ser tão amado tenha simplesmente deixado de existir. Compreensível, o luto é uma prova difícil. Algumas pessoas, diante da separação pela morte, se revoltam contra Deus, sem entender onde está a sua justiça, seu amor, que deixou aquilo acontecer. Lê do engano, a morte não existe. Deus, em sua infinita sabedoria, bondade e amor, não brinca de criar seres humanos, dando-os a vida por certos períodos para apenas passarem por tristezas, decepções, angústias e misérias. Os motivos verdadeiros pelos quais cada um está neste mundo e o tempo que sua vida irá aqui durar são explicados pelo seu histórico de existências e plano de reencarnação, pautado em causas e consequências. A morte do corpo físico não é o fim, mas sim o começo de uma outra etapa evolutiva. A vida no corpo é um aprendizado para o espírito. Quando morremos, vamos para um nível do plano espiritual onde somos tratados integralmente, levando a consciência dessa vida adiante. Cada alma é única e imortal e mantém suas características no plano espiritual. Assim, a existência na Terra e em outros planetas é o caminho dos espíritos em direção a egos mais evoluídos, principalmente pelas práticas da fraternidade e da tolerância. Na verdade, a morte é uma ilusão, é apenas uma viagem. Cada um vai para a atmosfera que lhe é própria. Nós somos o que pensamos. Se você pensa no bem, você vai se ligar aos que pensam no bem. Do contrário, se pensa em ódio, tristeza, se ligará a padrões semelhantes. Não é questão de castigo, é consequência. Semear e colher. Você pode questionar, continuamos a pensar mesmo sem o cérebro? Sim, sabe por quê? Porque não é o cérebro que pensa. Se o espírito se afasta, o cérebro morre e para de pensar. O que pensa, o que vive, o que é imortal são os nossos espíritos. E o temido julgamento após a morte? Não é bem assim. É o próprio ser, o espírito, nossas próprias consciências que se julgam. Deus colocou a lei do amor dentro de cada um, de cada criatura. Deus não é um homem, é uma força, é uma luz. O ego é que se julga. Como é o ego do ser que se julga, um dos principais problemas são os complexos de culpa inconscientes. Existe um medo comum da morte, não é verdade? Medo de como ela chegará, por meio de uma doença, de um acidente. Será uma agonia? Por sabermos o quão o nosso corpo é frágil, muitas vezes nos pegamos nessa lógica de medo e ansiedade ao pensar na morte. Mas quando nos atentamos que não somos esse corpo físico, estamos com ele vestindo o nosso espírito nesta experiência, temos outra visão.
adotamos outra postura, mais equilibrada, mais centrada. A evolução do espírito é uma espiral, há subidas e descidas, o processo reencarnatório. Estamos na descida para preparar a subida. Podemos pensar, há um tempo específico para reencarnar? Na verdade, não. Cada indivíduo é um universo e apresenta a sua própria trilha de eventos rumo à evolução. Lembram que falamos da imortalidade da alma no vídeo 5 sinais de vidas passadas, quando contamos o caso do menino James? Então, foi reportado que no tempo e no espaço a reencarnação é provada. Ainda sob a perspectiva da ciência, a física quântica nos diz que podemos nos projetar em várias dimensões. Nós estamos onde estão os nossos pensamentos. Não estamos fechados nesse corpo. Nosso pensamento atinge distâncias inimagináveis. Quando sonhamos, assim quando desencarnamos, também saímos do corpo. Podemos ir a outras dimensões, das mais sutis às mais densas. Nós somos o que pensamos e estamos onde criamos. O céu e o inferno são criações do imaginário dos homens. O céu é um estado de conforto. O inferno é um nível inferior de vibração. Bom, em termos sociais e materiais, práticos, não importa escolher ser enterrado ou cremado. Nos rituais fúnebres, velórios, enterros, é crucial não nos desesperarmos. Devemos fazer preces pela luz do espírito para facilitar o processo de desligamento do seu corpo físico enquanto retorna ao plano espiritual. Ficamos por aqui, desejando que todos nós encontremos um caminho para superar a dor, a tristeza e o desespero que o desencarne daqueles que amamos nos traz, confiantes no amor divino, entendendo que a morte é uma mudança de estado, um encerramento de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. É a passagem para uma nova fase de existência. Que possamos usar a consciência expandida e a certeza da transcendência a favor desse processo difícil, mas inexorável de desapego nas jornadas de nossos espíritos. Não obstante o credo a que cada um se dedique, é certo que a consolação para a dor da separação imposta no momento do desencarne vem da certeza de que a nossa fonte criadora, Deus, não produz acasos e que a chamada morte é somente uma passagem, uma viagem ao encontro da verdadeira vida, a vida em espírito. Estamos de passagem. A vida sempre continua. Pensem nisso. Gostou do vídeo? Compartilhe, deixe seu like, conte-nos as suas experiências. Gratidão por assistirem e nos encontramos na próxima semana.